Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, falando para você sobre Mindsets. Eu sou Rafael Seben, se você não me conhece ainda, acessa aí a nossa página, se você estiver no Instagram, vá no canal do YouTube, no Rafael Seben ou no nosso Facebook, e aí você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre a nossa jornada. Qual é a nossa jornada? Essa série de vídeos, se você ainda não viu, busca lá e começa a assistir a jornada ativando o protagonista que há em você. Nós estamos numa série, Jornada Ativando o Protagonista que há em você. Para quê? Para que a gente possa desenvolver mindset de crescimento. Mas o que é mindset, Rafael? Mindset nada mais, nada menos é do que a nossa configuração mental, ou seja, aquilo que vem na nossa bagagem de vida, na nossa história de construção de vida, que interfere na nossa maneira de pensar, nos nossos pensamentos, nos nossos resultados, no nosso jeito de agir, nos resultados que a gente tem, na vida que a gente leva. E aí eu vou te perguntar, você está feliz com a vida que você leva ou não? Você está satisfeito com a vida que tem levado ou não? E os seus resultados? No ano que passou, como foram os seus resultados? E neste ano, o que você tem planejado como resultado? O que você tem feito de diferente? Você acredita que você pode fazer diferente? Fala para mim, você acha que você pode realmente ter resultados diferentes em relação ao ano que passou? E aí te faço mais uma pergunta sobre essa. O que você vai fazer esse ano para que os seus resultados sejam exponenciais, extraordinários, diferentes daqueles que você teve no ano que passou, caso eles não tenham sido o suficiente para você? Ou se foram interessantes, por que não melhorá-los? Então, falar sobre mindset é uma maneira de construir transformação a partir do quê? Da maneira como a gente se percebe a respeito dos nossos pensamentos, para que então reflita nas nossas emoções, nos nossos comportamentos e, obviamente, como consequência, nos nossos resultados. Vamos lá? Então, hoje eu quero falar nesse vídeo sobre o padrão Rolls-Royce de desenvolvimento humano. Rolls-Royce, exatamente. Rafael, o que é Rolls-Royce? Rolls-Royce é uma empresa automobilística centenária que ela produz carros muito especiais, carros de alto padrão, carros nobres, carros que multimilionários utilizam, que grandes empresários utilizam, que estrelas do cinema de Hollywood utilizam, que reis utilizam sobre a terra. Basta você assistir aí a série The Crown da Rainha Elizabeth e sua família, que você vai ver na história, ou você verá alguns automóveis Rolls-Royce fazendo parte do enredo como protagonista daquela história, porque quando aparece um Rolls-Royce a gente está vendo um protagonista. O que é isso, Rafael? Protagonismo. Protagonismo é a capacidade que o ser humano tem de assumir o seu posto, posicionamento em busca de transformação. E muitas vezes nós deixamos o protagonismo de lado. Eu quero que você pense no Rolls-Royce, nos automóveis, como um padrão de desenvolvimento de uma maneira metafórica, ou seja, todos nós podemos ser um Rolls-Royce. Todos nós temos capacidade de um padrão de crescimento, de nobreza, mas muitas vezes a gente não pratica isso porque a gente não se percebe e a gente vive uma vida na média. E eu quero te convidar a sair da média, saia da mediocridade, saia de uma vida miserável. Ah, Rafael, sabe me chamar de miserável? Não estou dizendo que você é miserável ou que você é ignorante, mas às vezes nós somos ignorantes em relação ao conhecimento, nós somos miseráveis em relação às escolhas. Nós vivemos em um país que tem abundância, sabe, com esse problema de saúde pública que nós tivemos nos últimos tempos, nos últimos meses, há um ano praticamente, as riquezas não saíram da terra, elas permanecem aqui. O que está acontecendo é a atitude que cada um tem diante dessas riquezas. E eu te pergunto, o que você está fazendo com as riquezas que você tem? Sair da média, sair da mediocridade, de uma vida mediana, é isso, é usar as nossas riquezas a nosso favor. E como assim, Rafael? Assumindo o protagonismo que há em você. A jornada ativando o protagonismo que há em você, ou o protagonista que há em você, é nada mais, nada menos do que sair da média, assumir a responsabilidade de mudança e usar as riquezas existentes na sua vida, porque todos nós temos riqueza. Basta a gente olhar, perceber e começar a captar o que está disfuncional
para realizar as mudanças necessárias em direção ao crescimento. E aí, por que os mindsets eles interferem então em todas as áreas da nossa vida? Porque elas são integrantes da nossa dança mental. Dança mental, claro, eu estou falando de uma maneira simbólica, figurada. A dança mental, a dinâmica da nossa mente. A gente não nasce engessado, a gente já, quando nasce, o médico já pega, já levanta, já enrola num pano, já bota no colo da mãe, tira de dentro do ventre da mãe. Aí ali já começa o quê? A mudança climática, ruído, a maneira de respirar, de se alimentar. A gente já tem que começar a aprender a se desenvolver. E aí começa então o processo de crescimento, e a gente escuta coisa do pai, coisa da mãe, coisa do patrão, coisa do empregador, coisa do amigo na escola, né? Hoje o bullying, por exemplo, é um tema muito discutido. Então a gente vai tendo experiências de vida, ou boas ou ruins, e isso vai nos auxiliando na construção dos nossos mindsets. E o mindset pode ser fixo ou de crescimento. E o de crescimento é o transformador, é o construtivo, é o criativo, é o que mesmo diante do caos, ele entende que pode ter desenvolvimento. Com esse processo de saúde pública existente, melhor dizendo, no último ano, né, em relação aí a essa situação que nós estamos vivendo, todo mundo saindo de máscara na rua, tendo que manter um distanciamento social, por exemplo, isso fez com que algumas coisas fossem antecipadas, ou seja, é uma doença de vanguarda. Ela antecipou o quê? Reuniões online, que antes eram para ser talvez daqui a 5 ou 10 anos, ativou a internet, o mundo digital, e talvez hoje você esteja aí vendo esse vídeo, ou eu mesmo esteja gravando justamente por causa disso. Por quê? Porque uma crise gerou uma transformação mundial. Então as riquezas elas existem, as coisas boas elas existem mesmo diante do caos, mesmo diante da dificuldade. O que é que você faz com o caos que existe ao seu redor, com as dificuldades que existem diante de você? Eu nunca me esqueço da história do morongo da Mormai, que ele falou, poxa, eu fui morar, né, no interior ali, numa região pequena ali de litorânea, aqui do estado de Santa Catarina, lá em Garopaba, onde ele montou a Mormai, uma grande empresa. E ele conta a história que ele é médico, né, era médico, e como hobby ele surfava. E aí eu também surfo, então me interessa a história de empreendedorismo, de engajamento dele nesse processo inicial da Mormai. E eu quero compartilhar com você, porque é um mindset de crescimento puro e simples, porque ele falou, preciso continuar o esporte no inverno, mas é muito frio aqui no sul do país. Então como entrar na água? Ele fez uma roupa de borracha, porque tinha experiência de ter estado na Argentina, e lá então ele viu que tinha essas roupas de neoprene, de borracha, ele trouxe essa ideia, ele começou a costurar, aí um amigo gostou, o outro pediu, quando ele viu tinha encomenda, e isso então deu início, deu start a Mormai, e hoje se tornou, né, uma empresa aí reconhecida no mundo todo aí, né, em especial dentro do mundo do surf e também em outros campos que eles têm inúmeros produtos. Então, às vezes a crise ou a dificuldade ela pode existir como um processo de transformação. Então, eu quero te convidar, se existe caos na sua vida, se existe alguma coisa que você acha que não está legal, pare e pense um pouquinho, o que eu posso fazer para usar isso como uma ferramenta, um insumo para transformação? Então os mindsets estão em tudo na nossa vida, mas muitas vezes a gente não entende que o que está integrando a nossa vida é um mindset do quê? Fixo, e não de crescimento. Então a mente, né, e os resultados, eles partem da onde? Do mindset. Ou seja, se eu tiver um mindset de crescimento, certamente os meus resultados serão exponenciais. Agora, se eu tiver um mindset fixo em alguma esfera da minha vida, os meus resultados serão engessados. Então a mente e os resultados, eles partem da onde? Dos mindsets. E aí eu quero te perguntar, qual é o mindset ativo no seu casamento? Qual é o mindset ativo no seu negócio? Qual é o mindset ativo quando você trabalha a sua liderança dentro da empresa que você atua? Qual é o mindset ativo que você utiliza quando você está cuidando dos seus filhos? Qual é o mindset ativo que você utiliza quando você está cuidando de você? E às vezes sair da zona de conforto é muito difícil, mas partir do café com açúcar para o café amargo é um processo de uso do mindset de crescimento. Por quê? Porque o açúcar não faz bem. Agora, você tomar todo dia cafezinho com açúcar pode ser que faça mal para a sua saúde. Agora, se você aprender a tomá-lo sem açúcar, essa ingestão no começo seja difícil, mas você vai começar o processo de desenvolvimento. Então nós precisamos entender,
Como a minha mente está funcionando e os resultados que eu tenho? Tudo isso é resultado do quê? Dos mindsets que eu tenho. Então, o mindset é o start. O mindset é o ponto de partida. O mindset, ele determina como eu vou começar, mas não como eu vou terminar. Por quê? Porque às vezes o mindset de start ou ponto de partida é o fixo. Comecei engessado, com dificuldade, mas com o tempo eu descobri que eu poderia fazer diferente. Eu entrei numa jornada ativando o protagonismo que há em você. E aí eu descobri que eu posso chegar na linha de chegada usando ferramentas que o Rafael trouxe para mim, que ele mostrou para mim num vídeo, uma oportunidade que eu tive de despertar um insight, de estar com ele, de aprender com ele, ou de ler num material, num livro, algo que fale sobre esse assunto. Então lembre, o mindset é o start, mas ele não define o fim das coisas. E dentro do nosso padrão de desenvolvimento, tudo que nós fazemos reflete o mindset que temos. Tudo que nós vivemos é reflexo disso. E eu te pergunto, o que você está vivendo hoje? Que tipo de vida você tem? Qual é a realidade que você tem vivido? Você está satisfeito com a sua realidade ou não? Conta pra mim. Comenta aí, o que você acha? Você está feliz com a vida que você tem? Com o corpo que você tem? Com o cuidado que você tem com a sua família? Com os modos ou a maneira como você gerencia a sua empresa, seus funcionários? Ou você está disposto a fazer mudança? Os seus resultados, eles refletem o seu mindset, inevitavelmente. Suas conquistas refletem seu mindset. Então, os grandes guerreiros, os grandes imperadores, eles tinham um mindset. Eles entendiam que eles poderiam conquistar terreno, eles poderiam conquistar territórios, e eles iam para cima, e eles buscavam estratégias. E aí hoje a gente fica às vezes sentado no sofá vendo série e não vai buscar às vezes uma série de transformação no YouTube, ou aprender num livro, ou ir a um curso, ou participar de um evento online, já que nesse momento não dá para ter agrupamento de muitas pessoas, e aí vai vivendo sempre os mesmos resultados. Então suas conquistas refletem o mindset que você tem. E o que você está fazendo? Você está despertando mudança ou não? Você está percebendo o que você tem ou não? Você está exercendo inteligência emocional na sua vida, efetiva, de modo a se perceber, a se colocar de uma maneira onde você se apresente diante de um espelho, que você olhe essa vida emocional que você tem de uma maneira simbólica, de dizer, onde ali apareçam todas as coisas que não estão boas e comece então um olhar para a mudança, para correções, para transformações. Então, comportamentos são frutos de mindsets. Se os meus comportamentos não estão legais, é por quê? Porque o meu mindset ativo é o fixo em alguma área da minha vida. E sempre vai ter um comportamento ou outro que a esposa vai reclamar, que um colega de trabalho vai reclamar. No trânsito alguém vai buzinar e vai brigar com você por causa do teu comportamento. Porque às vezes a gente faz coisas que a gente não percebeu que a gente precisa mudar. Às vezes você é uma pessoa maravilhosa, brilhante, uma pessoa que, Rafael, eu sou um cara honesto, sou uma pessoa de bem, mas os meus resultados não são legais. É porque você está praticando mindset fixo numa esfera da sua vida. Às vezes isso vem, sabe aonde? Na fatura do teu cartão de crédito, esse mindset fixo. Às vezes vem no teu saldo da conta bancária, às vezes vem na planilha, o saldo negativo. E esse saldo negativo pode aparecer em várias esferas da sua vida. Então, gente, vamos parar de, entre aspas, pagar dívida e vamos começar a investir na transformação da nossa vida. Vamos transformar a nossa vida em uma vida que tem um saldo positivo, não só financeiramente, que bom se for financeiramente também, mas eu estou falando de uma mudança global, de uma gestão ampla, de um padrão Rolls-Royce de desenvolvimento. Tá, Rafael, mas você não ia falar sobre esse padrão? Sim, vamos falar sobre isso, mas calma aí, que no final eu vou falar mais sobre esse assunto. Por quê? Porque tudo gira em torno de mindset e a sua vida profissional também é ativada a partir do mindset que você tem, em especial das relações que você desenvolve. Então, quando eu falo de Rolls-Royce, eu estou falando de uma grande corporação, estou falando de uma grande empresa, estou falando de uma estrutura que é nobre, que é única, que é exclusiva, que é incomparável. E aí eu te pergunto, onde que isso tudo começou? A partir de um processo de excelência. E eu te pergunto, na sua vida relacional, você tem padrões de excelência? Como você tem se comportado diante das pessoas com quem você convive? Sabe,
eu vou falar algo aqui que é inovador. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas eu vou falar sobre algo que talvez transforme a sua vida, que é o mindset relacional. Existe algo que está associado aos sistemas onde nós estamos vivendo, dentro de casa, na empresa que a gente atua, no esporte que a gente pratica. Porque existem pessoas que elas têm uma rede de relacionamento tão ampla. E eu não estou falando só de rede social online, eu estou falando de rede social pessoal, particular, privada, vivencial, onde a gente abraça, a gente senta na mesa, a gente compartilha de experiências com pessoas que são queridas na nossa vida. Por que algumas pessoas são engajadas, outras não? Claro, existem personalidades, existe o mais tímido, existe o camarada que é mais desenvolto, o que entra na sala e conquista todo mundo, o outro que alguém vai conhecer só no último semestre da faculdade. Mas existe uma coisa que chama mindset relacional. Independente de você ser de uma personalidade tímida ou extrovertida, ela pode fazer toda a diferença na sua vida. Por quê? Porque é a configuração mental no campo das relações. O mindset relacional é a maneira como eu tenho a configuração mental no campo das interações sociais. A configuração mental é a manifestação transgeracionais das suas crenças. Ou seja, eu cresço numa família e ali eu aprendo como me relacionar. E muitas vezes eu levo isso para a minha vida e às vezes o relacionamento em casa não era saudável. Às vezes sim, mas eu te pergunto, como era o relacionamento na sua casa? Como foram as suas primeiras experiências profissionais? Isso tudo é reflexo de como você viveu na sua casa. Como que você tem sentido o impacto na sua jornada social do seu mindset relacional? O impacto fala a respeito do tipo de mindset relacional que você vive, se é fixo ou se é de crescimento. Tudo termina no fixo ou no crescimento. Eu quero te provocar a pensar no padrão de desenvolvimento de qualidade. E às vezes a gente não para analisar isso e o nosso networking fica pobre. E a gente precisa entender que não tem vida laboral sem networking. Networking é a base para a transformação, é a base para a conquista, é a base para a produtividade. Networking é a base para o crescimento. Networking, o que é isso, Rafael? É relacionamento, é conexão com pessoas, é construção de uma vida, que eu vou te contar um segredo, que eu conecto com você e você me coloca em contato com outra pessoa e essa pessoa me coloca em contato com outra pessoa e quando eu vejo eu tenho uma rede de relacionamento mais ampla e aí os negócios começam a acontecer. Então network é fundamental para o crescimento, mas quando eu tenho um mindset relacional fixo, o processo ou a produtividade nesse campo social não acontece e obviamente nos resultados financeiros ou nos meus projetos também isso não acontecerá. Então vamos pensar em executar mindset relacional de crescimento, que é o que? É um networking com a base sólida de transformação, onde há autopercepção para mudança, onde eu me esforço para fazer novos contatos, onde eu me esforço para ir em um evento, para entrar em contato com uma pessoa, eu começo a seguir alguém que eu possa modelar o comportamento. Por quê? Porque quando eu modelo o comportamento de alguém, eu passo a não copiá-la, mas a aproveitar coisas interessantes, a absorver condutas que são interessantes, que podem agregar à minha vida. E aí quando você vê um líder com vários liderados, os seus liderados às vezes eles são semelhantes na maneira de se comportar, de se vestir, de gesticular. Isso na verdade fala do quê? De uma pessoa influente. E quando eu tenho networking, eu começo a me tornar alguém influente. E eu quero provocar você a pensar que um padrão Rolls Royce de desenvolvimento, ele passa por uma base de mindset relacional de crescimento, onde grandes homens de negócios, eles sempre praticam isso. Por quê? Porque eles estão conectados com produtividade. Então, não tem como eu ter produtividade sem ter relacionamento. Se você olhar um pouco o Firestone, o Thomas Edison, Henry Ford, eles tinham o quê? Mente mestras, masterminds. Eles se reuniam para construir o quê? Troca de ideias, para ter o quê? Novas ideias, para ter ideias maiores do que a que eles tinham. Isso é um mindset de crescimento. Então tem a história, muito interessante, uma história que diz: se eu estou no caminho e eu encontro alguém e eu troco um pão com essa pessoa,
o que acontece? Cada um vai embora com um pão. Agora, se eu estou no caminho e eu encontro uma pessoa e eu troco uma ideia, eu vou embora com a minha e com a ideia dela. E ela vai embora com a dela e também com a minha. E aí a gente executa o que disse Albert Einstein, que uma mente que ela desperta para uma nova ideia, ela jamais volta ao seu tamanho original. Então, networking, masterminds, mente mestras é mindset de relacionamento com base de crescimento, com proposta de produtividade e de desenvolvimento. Então nós precisamos pensar que uma das coisas importantes de um padrão Rolls-Royce de desenvolvimento é ter um mindset de crescimento dentro de um padrão relacional, ou seja, eu me relaciono com pessoas, as pessoas elas desenvolvem agrupamentos, e esses agrupamentos desenvolvem ideias e não são pessoas que se agrupam para fofocar, para ficar de tititi, mas para produzir, para corrigir, para aprender, para escutar, para inovar. Então é com o intuito de despertar ideias, de despertar negócios, de impulsionar resultados. Então, será que você tem impulsionado resultados na sua vida ou não? Quanto tempo você não tem um resultado extraordinário na sua vida? Ou pelo menos um simples resultado, porque às vezes um pequeno detalhe já faz toda a diferença, e é no pouco, sendo fiel, que você vai ter um muito e vai ter muitos resultados, então, ou mais exponenciais do que você tem nesse momento. Então eu quero provocar você a pensar que tipo de mentalidade você tem. Um protagonista, ele assume a responsabilidade de se relacionar, ele sai de casa, ele vai para um evento, ele assume as broncas da vida no sentido de construção, ele sai da zona de conforto, ele acredita que ele pode, que ele deve e que ele tem que assumir a autorresponsabilidade. E com isso, ele constrói o que? Mudanças para a sua vida, mudanças para a sua família, mudanças para a sua comunidade, mudanças para a sua empresa, para as famílias que comem na empresa, onde ele atua, onde ele lidera, onde ele gerencia, onde ele é o dono, o patrão, seja lá como você quiser dizer. Então são mentalidades empreendedoras. A questão não é o agrupamento que eu estou falando, mas o agrupar não é o problema. O risco é como estamos nos agrupando. Essa é a questão. O mindset de relacionamento ou mindset relacional fixo, ele trabalha o agrupamento com base o quê? Na perspectiva da fofoca, do tititi, da improdutividade. Agora, o mindset fixo, quando ele entende no campo relacional que ele pode se tornar protagonista e executar crescimento, ele passa a fazer o quê? Agrupamentos com perspectiva de masterminds, agrupamentos com perspectivas de mindsets de crescimento social, relacional, networking e novos negócios. Então, talvez você precise fazer isso, estar assistindo um vídeo como esse, numa jornada como essa, é você estar conectado comigo, eu estou me conectando com você, nós estamos tendo uma troca aqui, você pode comentar aí, e você pode me mandar direct, você pode comentar no YouTube, você pode me mandar mensagem, a gente vai começar a interagir, as pessoas interagir. Esse é um ambiente de networking, você percebeu? Eis aí a questão é o movimento, é sair da inércia, é sair da zona do conforto e entrar na zona do desconforto. Ninguém cruzou um oceano navegando, ninguém deu a volta ao mundo velejando sem passar por desconforto, gente. Mas também eles viram coisas que ninguém viveram, que ninguém viu, que ninguém viveu, melhor dizendo, que foram algum pôr do sol, um sunset extraordinário, um nascer do sol fenomenal, ondas gigantescas, mar azul, baleias, entende isso? Isso é para quem se move. E muitas vezes, para que isso aconteça, precisa do que? De patrocínio, de especialistas, de gente que ajude, de networking. E eu te pergunto, como é que está seu networking hoje? A questão não é o agrupamento, é a unidade. A questão não é o agrupamento, é o tipo de agrupamento. União é diferente de unidade. Se você nunca ouviu isso, união é quando a gente se une, mas não está conectado verdadeiramente. A unidade é uma conexão onde existe envolvimento, responsabilidade, empatia, ou seja, eu me coloco no lugar do outro, eu me coloco no lugar daquela outra pessoa, eu estendo a minha mão, o outro estende para mim, e assim a gente progride, a gente constrói novas ideias, a gente constrói novos projetos. Esse
é um padrão Rolls Royce de desenvolvimento. E você já viu águia voar com passarinho? Você já viu águia voar com gaivota ou com arara? Arara voar com águia? Águia não voa com pardal. Pardal não voa com águia. E eu te pergunto, que tipo de pássaro você é? Será que você é um pardal ou não? Aí que tá. A diferença entre um padrão Rolls Royce de desenvolvimento ou um profissional padrão Rolls Royce é que ele é como a águia, ele é exclusivo, ele é diferenciado, ele tem visão de futuro. Agora eu vou te contar uma coisa, o padrão pardal de desenvolvimento é aquele comunzão. Ele é até funcional, útil, mas ele não sai dessa média. E você, é pardal ou é águia? Que tipo de profissional você é? Existem 3 tipos de profissionais e eu vou provocar você a se perceber nesse momento. Existe o profissional que é indiferente, que é o dispensável, que eu não vou nem gastar meu tempo com isso, que é aquele que, além de não contribuir, quando tenta fazer alguma coisa, só atrapalha a equipe. Agora tem aquele que é o necessário, e esse é o padrão pardal de desenvolvimento. Ele é o comunzão, tem em todo lugar. Trabalha das 8 às 18, na hora do intervalo, minha hora de intervalo, ele não faz um esforço para transformar, ele não faz um curso para aprender, ele não faz nada para ter diferenciação, ele é útil, ele faz o que ele precisa fazer, só que ele é mediano. Quando dá 18 horas, o que acontece? O pardal vai feliz da vida, aquela barulheira, ou seja, está na hora de ir para casa, bate cartão, vai para casa, no outro dia faz a mesma coisa, ele vive um ciclo de viver sempre aquela música famosa, deixo a vida me levar, né? Vida leva eu. Agora, existem os profissionais extraordinários, e é esse que eu quero que você preste muita atenção. Não que o pardal seja desnecessário você pensar, reflita sobre isso, talvez você seja um pardalzão aí, e está na hora de fazer algumas mudanças. Esse é um ano, nós estamos em janeiro, talvez agora você comece a investir em mudança na sua vida, a investir em algo novo que você nunca viveu, a se projetar de maneira diferente para sair dessa condição que você está, para viver um novo estado, para sair desse lugar atual, para viver um lugar projetado. Porém, eu quero te dizer uma coisa, os padrão Rolls Royce são os profissionais extraordinários, e são esses que fazem toda a diferença. E como que eles são? Eles são aqueles que são exclusivos, aqueles que são elegantes, diferenciados. Você já viu um carro Rolls Royce? Se você não viu, pesquise, porque essa pesquisa vai te levar a entender um pouquinho mais quem é a Rolls Royce. Em 1900 Então, será que você é um padrão Rolls Royce ou um padrão pardal? Quero que você pense um pouco a respeito disso, porque o padrão Rolls Royce ele é elegante, ele é exclusivo, ele é diferenciado. Sabe, foi feita uma pesquisa em 2016, que foi um resgate centenário da história da Rolls Royce. Para você ter uma noção, quero fazer um parênteses aqui, todos os carros da Rolls Royce ele tem um símbolo na frente, que é chamado de espírito de êxtase, que desde 1911 esse símbolo está na frente de todos os carros, que representa o quê? Algo que está prestes a alçar voo. Eu nunca vi alguém que anda de Rolls Royce que nunca alçou um grande voo. Então, o carro representa o símbolo de quem voa alto. Me parece com a águia, não é? São profissionais extraordinários, são pessoas extraordinárias, são pessoas que assumiram responsabilidades na vida, mesmo que tenha vindo de geração, por exemplo, como uma rainha que usa um carro como esse, mas eu entendo que existe ali engajamento com o processo de transformação de uma comunidade, de uma sociedade, de uma empresa, de uma realidade e que tem resultados diferenciados. Então, em 2006 foi feita essa pesquisa, 2016 melhor dizendo, em 2016 foi feita essa pesquisa, foi feito um resgate de conservação, sobre a conservação dos veículos Rolls Royce que estavam, desde então da fundação da empresa, sendo vendidos. E eles descobriram um número exponencial, que 77% dos carros mantinham a conservação
original, que os carros se mantinham em perfeito estado. Eu vou te contar, esses carros eles são feitos muitas vezes sob encomenda, com os detalhes, a pintura, os frisos, a maneira como é costurado o couro do volante, o acabamento interno, o ruído das portas, quando você bate a porta é um som abafado, o motor é silencioso. São carros exclusivos, são diferenciados. Então é diferente do Pardal, não tem como ser igual. O padrão extraordinário de profissional, ele é incomum. E eu quero te perguntar, será que você é incomum? Será que as pessoas se preocupam com a manutenção ao longo dos anos, das décadas ou dos séculos daquilo que você produziu, para que ele continue em perfeito estado ou sendo melhorado e mantendo a originalidade daquilo que foi fundado? Thomas Edison até hoje ele é lembrado, o Santos Dumont até hoje ele é lembrado porque são profissionais extraordinários, padrão Rolls-Royce de desenvolvimento. Todo mundo hoje sabe quem foi Steve Jobs, porque ele teve um padrão Rolls-Royce de desenvolvimento. É um profissional extraordinário, ele foi indispensável para a Apple. Ele foi um sujeito que ele teve ideias de vanguarda, pensando no futuro. E você tem feito o que com a sua vida? Então, eu quero que você pense, sabe? Os profissionais Rolls-Royce, as pessoas extraordinárias têm mentalidade de crescimento, essa mentalidade de networking, essa mentalidade de mente mestra, Rafael, eu não tenho dinheiro para investir numa mente mestra, no mastermind, mas eu não estou falando de você investir alto nisso, estou falando de você estar aqui comigo, de você estar aí nos comentários, de você estar entrando em contato com as pessoas, de você falar com as pessoas da sua família, com as pessoas do seu trabalho, fazer diferente. Vamos praticar networking, vamos praticar padrão Rolls-Royce de desenvolvimento. É só você desejar, é uma questão de mentalidade, é uma questão de mudança de configuração mental, de padrão de pensamento, de comportamento, de resultado. Para quê? Para que você alcance novos voos, para que você, tenha um padrão comportamental como um padrão Rolls-Royce de desenvolvimento, que são profissionais extraordinários, que querem sempre mais, que pensam diferente, que fazem com que a inovação faça parte da empresa, que fazem com que os seus negócios tenham exclusividade, a sua vida tenha exclusividade, tenha originalidade, tenha valorização com o passar do tempo e não desvalorização. Que se você comprar um carro hoje popular, ele vai desvalorizar, mas se você comprar um Rolls Royce, ele vai valorizar. Se você comprar um carro placa preta, que é um carro antigo, em padrão original, mantido, em perfeito estado, ele só valoriza. Então, que tipo de circunstância você vive? De desvalorização ou de valorização ao longo dos anos? Então, o mindset de crescimento, ele trabalha o padrão de crescimento, em prol de valorização, de uma mentalidade construtiva, de uma mentalidade que executa uma mentalidade criativa. Então, é meritocracia efetiva, é receber de acordo com o mérito que tem, é ter uma renda de acordo com a ação que tem, é ter resultado de acordo com as mudanças que faz, é ter resultado de acordo com os passos que dá, inovadores, tecnologia mental investida na vida, é uma pessoa que investe, que assume alguns riscos para que hajam mudanças, que investe dinheiro, que investe tempo, que investe movimento, que sai da média, que não aceita o padrão pardal, costumeiro, necessário, mas que sempre vive as mesmas coisas, para viver o quê? De maneira onde os voos sejam mais altos, onde a exclusividade impere, onde os novos resultados aconteçam, onde fazer além se torna um costume, um hábito, onde as escolhas elas são funcionais e dão resultados, onde você se torna indispensável. Sabe, eu vou te contar um segredo, não existe profissional insubstituível, tá? Não existe profissional insubstituível quando você é um profissional extraordinário. Quando você é necessário, você pode ser substituível, mas quando você é um profissional extraordinário, não existe a condição de ser insubstituível. De novo, Léo. Não existe profissional extraordinário que seja insubstituível, porque quando é profissional extraordinário, ele faz toda a diferença, e onde coloca as mãos tem resultado. Todo mundo... Meu...
Música